Papo de empreendedor. Nós temos um convidado hoje muito especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Roberta. Nós temos um convidado super especial, o Ricardo Grácia, que já deve estar chegando para conversar com a gente e contar toda a sua experiência na China. O que a China tem para nos ensinar? O Ricardo já chegou, vou convidá-lo. Então, você que está aqui na live, já manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que você acha que faz sentido e precisa estar aqui com a gente Oi, nesse Gra. momento. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Estão ouvindo bem? Eu tô no carro, viu? Estamos te ouvindo, sim. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sejam bem-vindos. Gente, o Ricardo está em São Paulo e assim, eu quero te agradecer, viu, Ricardo, por você sempre estar aqui, junto com a gente, de mãos dadas aqui, trazendo todo esse teu conhecimento nessa troca aqui para a gente para o mais. Obrigada, Ju. A Ju está falando que está Ah, é ouvindo a legal, gente que sim, bom, fico Ricardo. feliz. Desculpa eu estar em trânsito, tá? Mas a vida da gente de empresário, a gente acaba tendo que estar em trânsito o tempo todo e aí às vezes acontece de fazer live no carro, call no hotel, né? Então, isso faz parte, né? E para quem quer ir para a China, vai acostumando com viagem, porque a distância é longe. É isso mesmo. Olha, Ricardo, muito obrigada. E eu acho que para a gente começar, você poderia contar um pouquinho da sua história empreendedora, como a China chegou aí. Conta um Vamos lá, pouquinho para a eu gente. era aluno do Senai, né? Eu fazia curso tecnólogo de calçado no Senai de Franca. E eu tive uma palestra de um pessoal da Azaleia, né, que foi falar de China. Então eu assisti a palestra, estava lá assistindo, acabou a palestra, aquilo me inspirou muito, né? E eu fui lá pro cara que fez a palestra, falei para ele, cara, eu quero ir para a China com você. Ele falou assim, mas como assim você quer ir para a China comigo? Eu falei, eu quero ir, cara. Como é que eu faço para ir para a China com você, né? Ele falou, não, mas eu sou funcionário da Azaleia, fui para a Azaleia. Eu falei, não, tudo bem, mas e aí? Eu tenho que fazer para ir para a China com você, né? Falou, olha, faz o seguinte, está aqui o cartão da minha diretora, é ela que cuida disso, você fala com ela e vê o que ela pode falar com você. Falei, tá bom, então eu vou ligar para ela. E no outro dia eu liguei para ela, me apresentei, né? A fábrica tinha 3 anos de vida ali, foi em 94, na verdade, e me apresentei para ela e falei para ela assim, olha, eu queria ir para a China com você, né? Falei, mas o que vocês fazem? A gente faz calçado de criança, e eu gostaria de ir. E aí ela falou, não, mas vamos fazer o seguinte, manda aí quem quer a tua empresa, tudo direitinho, e aí eu automaticamente vou ver se me interessa. Eu estou saindo da empresa que eu trabalho, que é a Azaleia, e estou montando uma importadora e exportadora. Quem sabe eu não tenho infantil ainda, e a gente conversa. Isso acho que foi em agosto, não recordo direito. Eu só sei que em fevereiro eu já estava na China, entendeu? Então, no outro ano, em fevereiro, a gente foi para a China junto, ela é conhecedora. Então ela me abriu assim com o tapete vermelho. Na época era extremamente complicado de entrar ainda, né? Hoje está tudo mais fácil, muito mais. E a gente conseguiu realmente aí fazer com que eu tivesse a experiência. Que na verdade, quem foi primeiro para a China pela primeira vez foi o Sérgio, meu irmão, tá? Eu consegui a vaga, o Sérgio foi com ela. Foi. O Sérgio foi com ela. Foi a primeira. Eu fiz a segunda viagem foi a minha. Então, mas aí depois, né, todas as outras viagens praticamente fui eu que fiz. Então tô desde aí, fazem praticamente 25 anos que eu vou para lá e uma experiência incrível, um conhecimento incrível, fora as infecções intestinais também que a gente pega de carona, né? Mas tá tudo certo, vamos contar um. Então foi assim, foi que a gente conseguiu aí fazer essa situação de conseguir chegar na China lá e aí trazer a China para perto da gente.
O Ricardo, tá Ah, tá cortando um cortando um pouquinho pouco. a sua imagem, mas o som tá. O Ricardo, e é aquilo que você sempre fala, você buscou a conexão, você buscou a oportunidade ali, né? Ó, eu quero ir com você para a China. É, e a gente foi, né? E realmente a gente teve que ser muito cara de pau para isso acontecer, entendeu? Então, hoje eu tenho uma gratidão muito grande pela Êdola por ter me levado e também por todas as pessoas que a gente conhece lá. Hoje eu tenho, assim, um grupo de amizades gigantes. Já visitei mais de 40 cidades na China. Eu tenho um grupo de amigos enorme, sabe? De dono de fábrica, empresários gigantes e política que eu conheço, prefeitos, ministros, né, a parte militar, que a gente fez um projeto junto uma vez. Então, assim, a gente conhece bastante gente e isso me ajudou muito nos negócios. Então, a gente teve a felicidade. Agora, a China é um país peculiar, né? Primeiro que a gente começa a não conseguir falar a língua, porque é extremamente complexa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois tem também a situação da a cultura, que é uma cultura muito diferente da gente. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, eu quero dar algumas dicas, mas para nós empresários, uma coisa que a gente já pode dizer assim de carteirinha é que raramente o chinês fala não. No lugar do não, ele te dá uma opção. Eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Então, quando você pede alguma coisa para o chinês que ele não vai conseguir fazer, ele não só te fala, não é tipo assim, ah, não vou fazer. Fala, cara, ele fala assim, não, olha, eu não consigo fazer, eu não vou fazer, mas eu posso fazer isso, isso e isso. Ele te dá uma outra opção, entendeu? Então, isso é muito interessante, que é a cabeça da solução, a cabeça para te dar uma outra solução. Ela que você tinha, mais uma opção. Nossa, Ricardo, que interessante. Ele, Eu Ricardo, vou tá ver se eu mudo o cortando lugar aqui pra um gente, vou ver pouquinho. A se eu mudo o gente lugar pra gente melhorar o sinal, peraí. Tá, pera só um pouquinho, eu acho que eu consigo ir pro lugar aqui que o sinal é melhor. Pera só um minutinho só, turminha. só guarda. Gente, tem muito conhecimento aqui, né? Mais de 20 anos. E a ideia surgiu um dia que eu vi enquanto o Ricardo vai arrumando, eu vou contar. Quando surgiu o tema da live do Ricardo. O Ricardo já estava na minha lista, na minha curadoria para falar com vocês. E um dia eu vi um costume da China dizendo que eles entregam o cartão com as duas mãos, o cartão de visita. E aí perguntei para o Ricardo. Na hora o Ricardo já me ligou, a gente ficou um tempão e ele me contando várias coisas. E isso eu falei, gente, vamos compartilhar isso rápido com as pessoas. Porque eles também podem usar nos seus negócios. Coisinha simples. Ó, já foi uma dica aí de ouro, já anotem. Foco na solução. Surgiu uma oportunidade? Você acha que aquilo você não pode? Traz uma outra que você pode. Cabeça de solução. Adorei. Já anotei aqui pra gente como a nossa primeira dica de hoje. E se vocês tiverem perguntas, pessoal, podem ir colocando também, tá? Aqui nos comentários. Ou pode colocar na perguntinha. Você tem uma opção aqui embaixo, onde você coloca perguntas. Pode colocar nela também. O Ricardo está chegando. Esperem só um pouquinho, pessoal. Já já o Ricardo está voltando à conexão aqui. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui na perguntinha que tem do lado direito. Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um ok? Aqui, se estiver me ouvindo. Nós só estamos aguardando o Ricardo. Acho que o Ricardo caiu só um pouquinho. Para você que está chegando agora, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Gracia. O tema é sobre a China. Melhorou? E ele já deu uma dica. Melhorou, Ricardo? Tá, Já estamos estamos vivo, chegando. tá? Eu conectei aqui na onde eu tô parado. Parei o carro também. Desculpa, viu, pessoal? Desculpa, viu, Gra?
Ah, já tá ouvindo aqui, ó. A Margarete falou que tá ok, ó. Beleza. Obrigada, Margarete. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, das dicas de comportamento e cultura chinesa, tá? Então, você falou, né, Gra, que a gente, quando encontra o chinês, a gente tem que entregar o cartão com as duas mãos. Isso é uma forma de respeito, tá? Então, existe uma cultura muito grande de respeito. E o respeito hierárquico. É um país comunista e ele é administrado por militares. Então, a hierarquia na China é muito importante, tá? Então, vou dar um exemplo. Quando você chega no país, a primeira vez, a primeira noite, eles vão te levar para jantar. Isso já é certo, tá? Eles vão te levar para jantar na primeira noite. Nessa janta, geralmente vai ser num restaurante onde tem salas fechadas. Geralmente é mesa redonda. Primeira coisa, você entra e aguarda. Porque o convidado é que vai falar onde você vai sentar. Então você não pode chegar lá e sair sentando na mesa. Não, ele vai te falar aonde você vai sentar. Geralmente ele coloca o convidado de frente para a porta. Tá? É uma cultura. E o que te convidou vai sentar do seu lado esquerdo. Tá? Vai sentar do seu lado esquerdo e ele vai colocar a pessoa que ele quer que te conheça, seja um empresário, seja um amigo, do seu lado direito. Tá? E estrategicamente ele monta a mesa. Fulano do lado de ciclano, Beltrano do lado de fulano. Ou seja, estrategicamente o jantar vira um negócio. Então eles têm muito dessa característica. Uma outra coisa, eles vão pedir a comida, você não vai saber o que é. Tá? Por quê? Não, não vai. Pode até perguntar depois se não é gato, cachorro, tá? Mas geralmente quem te convidou não vai olhar para você e falar assim, você quer comer o quê? Você gostaria de comer o quê? Não. Ele tem que fazer as honras. Então ele vai pedir toda a comida, e geralmente vai vir 7, 8 pratos de comida diferente, tá? E ele vai te servir a primeira vez. Vai chegar a comida, ele vai pegar lá o palitinho e vai botar no teu prato, tá? É assim que funciona. Então, isso é muito legal porque é uma cultura. E aí, eles vão brindar. Ele vai colocar vinho, água, o que for que você estiver tomando. E ele vai vir brindar com você. Por ele vir brindar com você, por cultura, coloque o seu copo abaixo do dele. Abaixo. Se você coloca o seu copo na mesma medida dele, você está falando que você é igual a ele. Se você coloca acima, você está se colocando superior a ele. Se você coloca abaixo, você está sendo humilde e respeitando ele. Então vai brindar? Vai. Coloque teu copo abaixo. É tão engraçado que assim, a gente começa, eu abaixo, o outro cara abaixo. Eu abaixo, o outro cara. A hora que a gente percebe, a gente está agachado os dois. Entendeu? Com os copos na mão. Está agachado querendo falar que um é mais humilde que o outro. Entendeu? Então assim, é muito legal porque faz parte da cultura. Tá? Faz parte da cultura. São pequenos detalhes, entendeu? Que pode parecer pequeno, mas para a cultura deles é muito grande. É muito grande. Então assim, chegou? Vai no jantar? Vai. Tenha essa postura. Uma outra coisa, se um dia você for receber chineses na tua empresa, prepare uma mesa para recebê-los. Essa mesa tem que estar com os papéis com o nome, tá? Na frente de cada posição. Se você é o dono da empresa, você vai receber um outro dono da empresa, coloque ele sentado na tua frente, por respeito, então dono com dono, diretor com diretor, tá? Coloque dessa forma, porque é assim que eles atendem a gente. Tenha uma ata escrita em cada posição da mesa, com os assuntos que vão ser abordados. E seja pontual, porque chinês odeia atraso, tá ok? Seja pontual. Chinês odeia atraso, tá ok? Tudo isso faz parte da cultura chinesa. Tá? Tudo isso faz parte da situação. Porque todo mundo tem um lado que a gente vê da China, que é aquele lado da 25 de março, bagunçada, aquele lado do chinês que come com a boca aberta, com os dentes sujos, sabe? E da bagunça, e também da confusão, e do jeito que eles falam gritando. Eu vou explicar esse negócio de falar gritando, entendeu? Mas tudo isso é uma coisa que tem realmente, porém, o business do chinês é muito eficiente. Eles são excelentes homens de negócio. Tanto é que estão dominando o mundo. Tá? E sabem fazer negócio e fazem negócio 24 horas. Tá ok? Destaca 3 pontos que você acha assim, que são essenciais para eles por eles serem tão bons no negócio. Assim, 3 pontos que são essenciais e fazem... O número 1 é a necessidade.
Eles têm uma extrema necessidade, é lei da selva. Você quer sobreviver num país como um país que é comunista, que na verdade eu considero um capitalismo autoritário, ou você se destaca para você ganhar dinheiro, e isso é através do seu esforço, criatividade, dedicação, resiliência, ou você está fora, é competição. Então eu acho que a necessidade ali, né, país comunista, o governo dá as coisas. Não dá não, turma, lá você tem que conquistar, tá? Tem uma turma lá que eles falam que é o 997, tá? O que é o 997? É um grupo de empresários, tá, turma? É um grupo de empresários chineses, que é a turma do 997. Por que 997? Porque eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 7 dias da semana. Entendeu? Ah, você é do 997? Cara, eu sou do 997. E você? Ah, também sou do 997. Então o que é? Eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 7 dias da semana. Não quer dizer que eles estão trabalhando, no domingo, por exemplo, lá na máquina, no computador, não. Eles estão no almoço ou no jantar, mas são almoço de negócio, jantar de negócio. Ou eles estão num jogo de golfe, mas é um jogo de negócio. Isso é trabalhar para eles também. Tudo tem conexão de negócio. Por isso que eles falam que eles são do 997, entendeu? Então, das 9 da manhã às 9 da noite, 7 dias da semana. E com isso eles vão construindo o que estão construindo. Uma outra coisa, um país extremamente conectado. Hoje, não precisa levar dinheiro para a China. Dinheiro em espécie quase não se usa. Tá? Quase não se usa mais. Hoje lá, o dinheiro é digital. É Pix. Já era Pix há 5 anos atrás, tá? Foi o único lugar do mundo que eu fui que o taxista brigou comigo porque eu paguei em dinheiro. Ele falou, não, eu não tenho troco, eu não tenho troco. Eu falei, cara, mas é o dinheiro que eu tenho. Não, mas você tem que passar um Pix. Eu falei, mas eu não tenho Pix chinês, caramba, como é que eu vou fazer? Aí liguei pro meu funcionário, o funcionário passar o WeChat Pay para ele, que é o Pix chinês, e pagou o taxista, porque o dinheiro que eu tinha ele não conseguia me dar o troco, entendeu? Oi, Ricardo. E assim, me lembrei de um cliente de Catanduva que sempre deixa dinheiro com eles lá também, que eles são muito confiáveis, quem faz o intermédio de um negócio. Isso também acontece. Eu não sei dizer essa questão, porque a gente não faz esse tipo de operação. Nossa operação são compra e venda. Né? Então, já paga já o que recebeu e tudo certo. Mas a relação de confiança que eles adquirem com você e você com eles é boa. Ela se fortalece. Mas quem for fazer negócio com China tem que ter um bom escritório de advocacia para quê? Para verificar os contratos. Uma outra coisa, uma boa empresa de conferência de qualidade. Tá? Eu já comprei calçado lá e recebi 2 números menores. Entendeu? Por quê? Porque ele precisava economizar na matéria-prima e mandou sapato pequeno para mim, fora do que era. Então, assim, aí meu inspetor de qualidade recebeu uma grana por fora e sumiu. Não acho ele até hoje. Então, assim, não dá para achar que é uma relação de que a confiança sobrepõe a conferência. Não, tem que ter a conferência. Tá? Então, você falou do primeiro ponto, necessidade, do segundo, eles são sempre muito conectados. Qual que é o terceiro ponto que faz deles? Eles são extremamente criativos, apesar de serem extremamente copiadores. Tá? Mas como que eles são criativos? Eles são criativos, vou dar um exemplo. E eles são criativos estrategicamente. E eles não têm desprendimento. Então, por exemplo, se o chinês acha que é um bom negócio, fazer um negócio comigo, por exemplo, pode ter certeza, semana que vem ele está aqui. Entendeu? Então essa parte não tem preguiça, ele vai mesmo, eles vão para o mundo inteiro onde tiver que ir. E a criatividade deles é uma criatividade onde eles tentam viabilizar os negócios. Tá? E eles são extremamente determinados nesse aspecto. Tá? Determinados. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com relação às parcerias. Mas se conseguir fazer uma parceria com gente séria, dá muito sucesso. Tenho dúvida disso. Tá? E não adianta, tudo que a gente está consumindo hoje, eu diria que 80% é feito na China. Seu celular é feito na China. O Tupperware que você tem na tua casa deve ter sido feito na China. O micro-ondas feito na China. A geladeira talvez foi feita na China. A televisão foi feita na China. Você entendeu? Se bobear teu tênis Nike, Adidas, Reebok foi feito na China. Você está entendendo? Então assim, né, a roupa da Shein que você comprou foi feita na China. Você está entendendo? Então assim, a Shopee é chinesa, a Shein é chinesa. Né? A AliExpress é chinesa. Então assim, a CPFL é chinesa.
Então, a companhia de luz aí do estado de São Paulo é chinesa. Então, assim, eles sabem, eles estão e eles buscam por parcerias. Agora, quando você vai para a China, tem muito aquela história de ir para a feira de Cantão, né? Que é a feira de Guangzhou. Eu já fui várias vezes para a feira de Guangzhou, tá? É um lugar, sim, que vale a pena ir. Você vai chegar lá, você vai ver... São 15 dias de feira. Os primeiros 7 dias... na verdade, são 30 dias de feira. Os primeiros 15 dias é um grupo de produtos. Aí eles têm um intervalo de uma semana para desmontar. Depois, os outros 15 dias, é outros grupos de produtos, tá? É praticamente um mês inteiro de feira. E aí, o que que acontece? Você vai encontrar de tudo, de carro a anzol, tá? Então, tudo que você encontrar. E lá, você vai ter a impressão que você vai ficar milionário, né? Aquela história, eu vou para a China, eu fiz um negócio, vou fazer um negócio da China, eu vou ficar milionário. Não é assim. Não existe negócio mais fácil na China. Quem foi muitos anos atrás igual a gente desbravou um pouco. Só que hoje as dificuldades são iguais para todos. E a China tem uma situação que é muito complexo fazer negócio com eles. É complexo. Vou dar alguns exemplos, tá? E a gente tem que ter muita paciência porque a cultura deles é assim. Lá tem os 4Ds. Você chega lá, você vai ver um monte de carro importado, aqueles prédios magníficos. Se dependendo do chinês, vai te mandar buscar com uma Mercedes de última geração no aeroporto, vai te levar para jantar na primeira noite no hotel, no restaurante top. Você fala assim, nossa, vou ficar milionário. Na hora que você vai fazer negócio com ele, ele começa a botar dificuldade. Você tá entendendo? Dificuldade dali, dificuldade dali, cara, é no preço, é no prazo, não sei o quê. E aí você já começa com a dificuldade, começa a ter um pouco de decepção. Pô, já tô decepcionado um pouco. Aí, cara, dessa confusão toda de decepção e tal, você desiste. Então são os 4Ds que eu falo: deslumbre, dificuldade, decepção e desistência, tá? Se você conseguir passar pelos 4, você vai fazer negócio na China. Se você não conseguir desistir, você vai perder talvez algumas oportunidades por algumas dificuldades, tá? Dificuldade. O chinês, ele bebe muito. Então quando você vai no jantar, eles vão beber pra caramba, tá? E aí vão querer que você beba. Tá? Se você tem alergia a cigarro, esquece, eles vão fumar na mesa da janta, tá? Porque eles fumam muito cigarro, entendeu? Não é todos, mas fumam. Então você tem que se adaptar à cultura. Você tá entendendo? Eu não fumo, eu praticamente não bebo. Então, eu vou me adaptando da forma que eu posso. Não que eu vou brigar porque o cara tá fumando. Aí eu vou perder a relação. Eu tenho que entender que a cultura deles é fumar. Tá? Então, eu vou ficar lá... ai, credo, essa sala tá horrível. Entrei uma vez numa sala do restaurante, tinha mais mosca dentro da sala do que no restaurante a gente comer, do que eu nunca tinha visto. Parecia um lugar que estava criando mosca. Falei, mas é aqui que a gente vai comer? Ah, é aqui, não tem outra sala? Não, pô, então abre a janela, vamos dar uma banada, espanta as moscas aí, bora, manda vir a comida, vai. Agora, se eu ficar com muito mimimi, o que vai acontecer comigo? Talvez eu perdi o negócio. Já andei de tuk-tuk, que é aquelas motinhas, né? Anos atrás não tinha táxi direito, tinha cidade que eu fui que não tinha táxi, aí eu tive que pegar tuk-tuk, você entendeu? Andei muito de tuk-tuk. Hoje tá uma maravilha. Andei em avião velho da Varig, né? Cheguei lá, avião tava escrito na cadeirinha lá, tava escrito em português, em inglês e uma etiqueta em chinês. Eu falei, não, esse avião tá escrito em português, aqui no meio do nada. Mas saí do avião, olhei pro avião, cara, tava o símbolo da Varig apagado lá na cauda do avião. Era avião velho da Varig que venceu aqui não podia voar mais, mas na China podia. Entendeu? Então, assim, você vai tendo que ter bastante paciência com esse tipo de coisa. Eles tomam sopa fazendo barulho, tá? É normal. Todo almoço, toda janta vai ter sopa. E eles tomam sopa assim, ó. É o jeito de tomar, não que eles são porcos. Não, é o jeito deles tomarem a sopa, sabe? Então, se eu for brigar com o cara, porque, você tá fazendo barulho, não toma a sopa assim, eu vou criar uma inimizade, porque é da cultura deles tomarem a sopa assim. Entendeu? Então, é normal, é natural. Né? Então, mas Ricardo, você comeu aquelas comidas todas? Eu posso falar o que eu não comi. É mais fácil. Eu não comi rato, não comi morcego. Entendeu? O resto eu já comi de tudo. Ô, Ricardo, nesses tantos anos de negócio, de aprendizado, o que você chegou e já aplicou na empresa, assim, de mudança? A gente, simples? Quando volta da China, a gente tem que fazer uma readaptação, porque a China está muito anos-luz na frente, principalmente na tecnologia, tá? Vou dar um exemplo. Essa última viagem que agora eu fui dia 27 de março, eu fui atendido na recepção, né, do escritório. Aí o escritório me cadastrou lá embaixo, a menina tirou uma foto de mim, eu subi para o escritório, tá?
A hora que eu chego lá na recepção do andar do escritório, quem me atendeu foi um robô. O robô, através do Face ID, ela olhou para mim e falou assim, né, olá, seu Ricardo, em chinês, né, Ni hao, Shenzhen Ricardo, Nika Itan Xia. Falou, você pode esperar, Shenzhen John Kulai, o senhor João está vindo. Falei, ok, irei aguardar. Aí ela virou para mim e falou assim, infelizmente pesquisei, você não tem uma playlist no chat, senão colocaria a música que você gosta. Porém, irei colocar uma música clássica chinesa enquanto você aguarda. Aí eu falei, ok. Aí ela falou assim, você deseja tomar um chá? Falei, sim, eu gostaria de um chá. Aí ela falou, qual chá você deseja, verde ou preto? Aí eu falei, o preto. Tá bom. Aí dali a pouco veio a menina trazer o chá, mas até então eu estava falando com o robô. Você entendeu? Eu, no hotel, estava no hotel, eu pedi um iFood. O iFood chegou, a portaria me ligou. Falou, senhor Ricardo, o senhor pediu um iFood? Eu pedi um iFood. Tá bom, estamos mandando aí pro senhor. Já tinha pago, né? Dali a pouco tocou a campainha do meu quarto. A hora que eu abro, quem que tá ali para me entregar o iFood? Um robô. Entendeu? Eu tirei de dentro do robô meu iFood, né? E aí ele me identificou pelo rosto, tirei de dentro do iFood e ele foi embora. Entrou no elevador e desceu. Entendeu? Então assim, anos-luz na frente. Anos-luz. Então a gente volta pro Brasil, a gente tem que dar uma resetada. Os Ubers e os táxis, todos elétricos. São carros elétricos em Xangai, em Pequim, todos carros elétricos. Então assim, chinês não tem paciência. As coisas são muito rápidas lá, acontece muito. Ao mesmo tempo, rápido. Então não tem muita paciência. Sabe? Então, isso é uma coisa também para aprender a lidar com eles. Eles são impacientes. Eu trouxe 2 chineses recentemente agora, pro Brasil, e a gente foi comer no restaurante, fui levar eles para comer feijoada, né? Então assim, eles comeram a feijoada, e aí tava tendo um pagodinho tocando, mas tipo assim, acabou a feijoada, ele queria levantar e ir embora. Tipo, acabou, vambora. Calma, não vai escutar mais uma música? Não, já acabamos de comer, podemos ir. Mas você vai para onde? É sábado. Para onde for, mas já acabei de comer. Ou seja, são muito assim, sabe? Então, é nesse sentido. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá? Aprender a lidar com isso. Gostam muito da natureza, das coisas naturais. É um país que estava fechado há muitos anos. Quando eu cheguei lá, só tinha 13 canais de televisão. Os 13 canais eram do governo chinês. Só passava o que interessava. Entendeu? Então, hoje não, hoje já tem mais. Só que WhatsApp, Instagram, Facebook só funciona lá se você tiver VPN. Que é um sisteminha que você baixa no computador. No celular. Para poder enganar o sistema deles lá, para poder funcionar, que senão não funciona. O WhatsApp não funciona, Instagram não funciona, Facebook não funciona. Funcionam os aplicativos deles. WeChat, Taobao, Youku. Então, assim, são outros tipos de aplicativos que é dos chineses mesmo, que são deles. Isso é muito legal, sabe? Muito legal. Então, assim, e aí quando você faz amizade, uma outra coisa legal, às vezes você vai estar na China lá e vai ver um cara andando de abraçado com o outro aqui, assim, né? Aí você já vai pensar coisa ruim, né? Mas isso, não, nada a ver. Isso é sinal de amigo. Então, eu quando chego na China, que ou o meu funcionário Richard vai me buscar, ou algum amigo meu que vai me buscar, no aeroporto ele já me traz uma garrafinha de água, que é uma das coisas também que eles dão muito valor, aqui tua água, bebe água, o tempo todo eles ficam te dando água. E já abraça. Um abraça o outro assim e anda pelo aeroporto abraçado. Isso é sinal de amizade, entendeu? Isso é muito legal, isso traz uma proximidade. Outra coisa, cor de camisa. A cor da bandeira chinesa é vermelha. Tá? Então você quer agradar o chinês no jantar, que a última noite também, quando você vai voltar para o Brasil, para o seu país, é a janta de despedida. É padrão também. É a janta da chegada, a janta da despedida. Dica, coloque uma camisa vermelha. A hora que estiver de camisa vermelha, tá nada com a situação de partido, nada disso, tá, turma? É a cor que eles gostam. Você tá lá com uma camisa vermelha, ele vai se identificar, ele vai gostar muito, ele vai falar assim, nossa, muito obrigado por ter colocado vermelho no nosso jantar. A mesma coisa que se você colocar branco é velório. Você tá entendendo? Não use roupa branca, evita branco. Branco é cor de velório. E vale lembrar, lá tem dia para morrer, tá? Na China tem dia. Tem dia para morrer. O dia para morrer é assim, ó. Eu morri hoje. Hoje não é um bom dia para enterrar. Certo? Pela situação dos Budas e tudo mais.
Então eles vão lá, me congelam, deixam congelado até o dia bom para enterrar. Aí no dia bom eles vão lá e vão me enterrar. É incrível, mas eu já fui em tudo que você pensar. Já fui em velório, casamento, festa de 16 anos de menino. Aqui no Brasil, quando a menina faz 15 anos, é a festa de debutante, não é? Que apresenta ela para a sociedade e tudo mais. Na China, é do menino, porque eles são muito machistas. Então, quando o menino faz 16 anos, a família faz uma festa e apresenta o menino para a sociedade. É como se ele estivesse ganhando a emancipação dele, a maioridade dele, entendeu? E com isso, ele tem que fazer um discurso, o menininho tem que fazer um discurso para todo mundo que está ali. E é uma festa, é legal pra caramba, sabe? Então, assim, já fui nisso também. Então, assim, como a gente tem muito amigo, né? A gente consegue trazer. Hoje, eu posso dizer para você que, assim, além da parte de negócio da China, o que vale a pena também é o turismo. São culturas muito diferentes. Vale a pena ir visitar uma muralha da China, como é que eles construíram aquilo. Uma cidade proibida, como é que os imperadores moravam. Tem uma história muito interessante da dinastia Ming, que trocou de imperador, e lá tinha o provador de comida, né? O cara que provava a comida antes do imperador comer, porque eles envenenavam a comida do imperador para tentar matar ele. E um desses imperadores que assumiu, da dinastia Ming, ele falou o seguinte: chame os cozinheiros. Chamou os cozinheiros. Aí o provador falou assim: mas para que você quer os cozinheiros? Eu falei: eu preciso falar com eles. Cozinheiros, sentem à mesa. Sim, vamos sentar com você, imperador? Sim, sentem à mesa. Ok, cozinheiros, comam comigo. Aí o provador falou assim: não, mas eles vão comer com você, imperador? Não pode, você é o imperador. Eu falei: não, você daqui para frente, provador, não trabalha mais para mim. Eu não preciso de provador. Os cozinheiros comerão todos os dias comigo a mesma comida que eu como. Aí ninguém ia envenenar a comida. Entendeu? Então, existe na China uma cultura muito forte que vale a pena estudar. Todo mundo já acho que falou da Arte da Guerra, sabe? Que é um livro que o pessoal leu. Eles são muito feitos dos 13 estratagemas chineses, que é como os chineses pensam, tá? Cavalo de Troia foi tirado de um desses estratagemas chineses, tá? Que é presenteie o seu inimigo. Entendeu? O cavalo de Troia foi um presente que foi dado com soldados dentro. Tá? Então, se você ler os estratagemas chineses, você vai começar a compreender como é que é a cabeça do chinês, como é que ele pensa. Tá? E eles pensam muito mesmo antes de agir. Por isso que é um país que está crescendo tanto, é um país que pensa no desenvolvimento. Tá? Uma cidade pequena chinesa é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Isso é uma cidade pequena. Né? Pequim hoje está passando de 25 milhões de habitantes. Então, assim, não é um país que está parado, é um país que está em movimento o tempo todo, e eles são muito estrategistas no que fazem. Ali tem estratégia por trás. Tá? Então é importante, é um país que realmente a gente tem que ter um bom olhar. Quem conseguir visitar, eu aconselho a ir. Então, hoje tem várias rotas para ir. Eu já fui pela África do Sul, já fui por Dubai, já fui por Dallas, já fui por Frankfurt. Tá? Então tem várias rotas para ir. Tem pelo Catar agora, tá? E é uma viagem que realmente é muito interessante. E todo mês tem feira. Se você pesquisar as feiras da China, vai ter feira da China todo mês. Tá? Então dá para você visitar não só os pontos turísticos, mas também as feiras. Aí você perguntar assim: Ricardo, qual foi o lugar que você visitou que mais te impressionou? Foi o Templo Shaolin. O Templo Shaolin, para mim, foi o lugar que mais me impressionou. O Templo Shaolin, ele é um mosteiro dos monges. São os únicos monges que comem carne, porque eles precisam de proteína para ser forte. Porque os monges Shaolins, eles eram os guerreiros protetores dos imperadores. Eles andavam com os imperadores, eles eram soldados dos imperadores. Então, por isso que eles lutam o Kung Fu. É lá que nasceu o Kung Fu, os monges Shaolins que criaram o Kung Fu, que hoje é uma das matérias de escola. Do jeito que a gente faz educação física, os chinesinhos fazem Kung Fu na escola. Entendeu? Então, é muito interessante. Então, quando eu fui visitar o templo dos monges Shaolins, e que aí tem aquelas árvores que eles ficam batendo as pontas dos dedos para ficar com os dedos fortes, eles têm que subir uma escadaria de mais de 1000 degraus, eles têm que ficar com uma perna só, apoiado uma perna só por mais de 1 hora,
aqueles meninos magrinhos, eles entram lá com 4 anos de idade, só podem sair com 18, na verdade era um orfanato. Porque as famílias não tinham condição de criar, né? E levavam para lá. E ali eles se tornavam monges. Aí a gente vê eles fazerem umas coisas com o corpo que você fala assim, é impossível de ser feito. Mas eles fazem. Eu vi um chinês segurar uma lâmina de vidro e com uma agulha de costurar saco, ele bater tão forte nessa lâmina de vidro, a lâmina de vidro furar, mais ou menos dessa grossura, e estourar uma bexiga que estava do outro lado. Isso com a força da mão. Eu vi um chinês quebrar uma barra de ferro na cabeça, que eu não consegui quebrar batendo no chão. Então você fala assim, mas é mágica. Não, não é mágica. É concentração, é foco, é treinamento. Então assim, é muito interessante. Isso faz a gente pensar um pouco sobre essa questão da força da mente, essa questão da determinação, né? Então é muito interessante. Uma outra coisa, alimentação, né? Tem uma parte da alimentação deles, que é essa parte exótica e tal, mas tem uma parte da alimentação deles que é muito óleo. Mas tem uma outra parte da alimentação deles que é muito saudável, né? E eles tomam muito chá. Dependendo da região, tomam chá o tempo todo, tá? Então a gente toma chá, muito chá lá, que é muito legal também, porque o chá, na verdade, ele não é só a parte da saúde, né? O chá para eles é um momento. Então quando você chega num lugar, numa empresa, ele geralmente vai te chamar para uma sala, essa sala vai ter um sofá e vai ter uma tábua de chá. E o dono da fábrica vai fazer o chá para você. Então ele senta ali e ele vai começar a fazer o chá, pôr água para ferver, lavar os potinhos que vai te servir o chá. E na verdade ele começa a te soltar as perguntas. Ah, e você é de onde? Você faz o quê? Ah, e tua empresa está como? E ali começou já a pesquisa sobre você. Entendeu? Então aquela cerimônia do chá é uma cerimônia de aproximação. Depois vai falar de negócio. Então ele está te conhecendo, ele está estrategicamente te conhecendo. É mais ou menos o hora bar nosso. Ah, vamos tomar uma ali para a gente bater um papo, sabe? Vamos jantar para a gente conversar. Eles têm isso nas empresas. Quando você chega lá, você tem esse momento do chá. Muita gente, eu já viajei com muito brasileiro que fica puto, fala, puta, mas vamos tomar chá de novo? Fala, cara, se você for em 6 empresas, você vai tomar chá 6 vezes. Entendeu? Fica tranquilo. Toma chá e do mesmo jeito que o chinês pergunta, pergunta também, cara. É hora de se aproveitar. Tá? E a língua, ela é muito, muito importante. Falar chinês não é fácil. Tem 4 tons, tá? Então a mesma palavra em 4 tons diferentes significa a mesma coisa. Entendeu? Se eu falar assim, 我吃饱了, significa eu estou satisfeito, não quero comer mais. 我吃饱了, estou satisfeito, não quero comer mais. Se eu falar assim, ó, 我吃饱了, significa eu quero fugir. Por isso que a gente às vezes pensa que o chinês está gritando, não é que ele está usando os tons. Então quando ele fala alto, que ele tem forte, é um tom, significa uma coisa. Quando ele fala mais calmo, é outro tom, significa outra coisa. Quando ele sobe e desce o tom, significa outra coisa. Olha que doideira. Tá? O meu ouvido só começou a identificar tom depois de 5 anos que eu estudado. Até então era tudo no mesmo tom. Aí depois que eu comecei a identificar que ele falou num tom mais forte, num tom mais suave, num tom que subiu e desceu. Então, mas é assim que funciona. Então, só que hoje me abre muitas portas, né? Como nós tivemos aí a cônsul da China em Rio Preto e o Lid me convidou para acompanhar o tempo todo na viagem. Então, eu praticamente só falei mandarim com eles, não falei praticamente português, entendeu? Isso traz uma aproximação muito grande para os negócios. E uma outra coisa interessante, na cultura chinesa, o comprar. Comprar é mai e o vender, mai. Então, comprar é lento, ó, mai, e vender, mai. Ou seja, é rápido para vender, lento para comprar. Vai tentar comprar, vai tentar vender alguma coisa para chinês para ver se é fácil. Difícil, são difíceis de negócio. Difícil, sabe? Bem difícil. Agora, vai tentar comprar do chinês. É rápido, né? Chinês, amigo, bom, bonito, barato, faz bom preço, né? Aquela coisa. Então, tá na cultura deles. Ô, Ricardo, tem uma pergunta, Danilo, e se você tiver pergunta, pode deixar aqui. Do lado direito tem uma pergunta, pode deixar aqui. Sobre as garantias jurídicas, negócio, existe? Garantias jurídicas, vamos lá. Inclusive o nosso escritório ali, que a gente conhece e tem uma cadeira lá no conselho,
ele pode, tá, dar todo o suporte jurídico, que é o DHH lá da China. Aí o que acontece? Hoje, se você for fazer um negócio, por exemplo, vou abrir uma joint venture com o chinês, vou montar uma sociedade, o importante é você tentar fazer a sociedade 50-50, tá? Meio a meio, para você ter direitos iguais ao chinês. Porque se você der para o chinês a situação majoritária, ele vai poder tomar as decisões. E aí é ruim para você. Tá? Então eu acho que a primeira dica, faça qualquer negócio, faça 50-50, 50-50. Segundo ponto, se você conseguir colocar uma câmara de arbitragem fora da território chinês, é melhor. Tá? Coloca uma câmara de arbitragem em Singapura, uma câmara de arbitragem em Londres, uma câmara de arbitragem fora da China. Por quê? Porque se o contrato tiver que ser brigado, vamos dizer assim, quem vai julgar essa situação vai ser uma arbitragem fora da China. Porque a China ela tem um problema de corrupção, sabe? Então, como qualquer país tem. Então, pode acontecer de ter uma corrupção lá e você não é brasileiro, você não é chinês, você não sabe o que rola lá dentro, entendeu? Então, é muito importante. Tá? Uma coisa que eu admiro muito na China, que gostaria muito que melhorasse no Brasil, não se preocupa, pode andar com uma nota de $100 enfiada no bolso, no meio da multidão, que ninguém vai te roubar. Entendeu? É muito seguro. País extremamente seguro. Índice de assalto lá é mínimo, pequeno, pena de morte. Outra coisa que eu acho fantástico, não pode ter arma nem usar droga. Se for pego com droga, pena de morte. Se for pego com arma, pena de morte. Se for pego bêbado, dirigindo, e cometer um acidente, prisão perpétua. Entendeu? Bebi uma, bati o carro no poste, não machucou ninguém. Mas quando a polícia chegou lá, fez o bafômetro, eu estava bêbado. Prisão perpétua. Entendeu? Ou seja, eles são muito rigorosos nesse aspecto. Então isso é interessante, porque é assim que eles fazem para controlar 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, que senão não consegue controlar, né? Uma outra coisa que eu sinto muita inveja da China são os trens bala, os fast train que tem hoje, entendeu? Tem na Europa e tal. Então são trens que andam a 250 km por hora. Hoje eu pouso, por exemplo, em Xangai, todo o restante da viagem eu faço de trem bala, sabe? Fantástico, super limpo, organizado. Tudo bem que de vez em quando tá meio fedido, faz parte, o mau cheiro faz parte da história, tá? Tem uns lugares lá que o cheiro é bravo. Mas, cara, não é o trem que tá fedido, são às vezes as pessoas, porque tomar banho na China não é muito comum, tá? Então não se assusta muito não, tá? Toma banho uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá top, tá tudo certo, entendeu? Tem país na Europa que é assim também, né? Vamos... Nossa, Ricardo, a gente teria que ficar aqui umas 5 horas conversando. Tem muita história, né? Muita história para contar, muita coisa para trazer, de aprender. E para a gente fechar, então, que a gente já até passou do tempo, mas está tão bom, né? Estou super à disposição. A gente pode colocar aqui. Qual que você acha que é o ponto mais importante que a China trouxe para você, Ricardo, para o teu pessoal? O que você aprendeu lá, que você tomou aquilo como aprendizado e já aplicou e fez bem para você, que você acha que a pessoa faz sentido? O que chama muita atenção na China é a preocupação que eles têm com o futuro, tá? Eles não têm uma preocupação com o futuro ambiental, tá mudando isso agora, tá? Mas eles não tinham uma preocupação com o futuro ambiental, tanto é que os rios eram extremamente poluídos, ainda são, tá? Ainda emitem pra caramba muita situação de poluição. Pequim, o céu é cinza, você não vê um céu azul, sabe? Está mudando, porém eles têm uma preocupação muito grande com a educação das crianças, com as universidades, sabe? Com as escolas, a qualidade do ensino. A criança realmente ser e ter uma base que realmente possa fazer com que ela enfrente o mundo daqui para frente. Então eles estão trazendo uma geração aí, pessoal, que é uma geração muito bem educada, muito bem em matemática, muito bem em tecnologia, muito bem em língua, muito bem em inovação, sabe? Muito bem em computação. São extremamente eficientes na questão espacial, já lançaram satélites e satélites e satélites. São extremamente tecnológicos. Então, assim, a China, ela sabe aonde ela quer chegar e ela está trabalhando para isso, e ela vem base da geração para dar continuidade, tá? Para dar continuidade. Então hoje, me admira muito essa base educacional. E o que também me admira muito
é o quanto eles, em 30 anos, tiveram que se adaptar à revolução que aconteceu naquele país. Hoje, para ter uma ideia, eles estão aprendendo a comer comida pronta, mas a comida lá era feita na hora. A febre agora é comida de micro-ondas, que aconteceu no Brasil há 15 anos atrás, 20 anos atrás, entendeu? É o que está acontecendo agora, comida de micro-ondas, sabe? Né? Oh, mas não tinha micro-ondas? Imagina, as casas não tinham micro-ondas, está começando a ter micro-ondas agora. Por quê? Porque a cultura deles era cozinhar na hora. Mas como a vida está virando uma vida moderna e uma vida mais capitalista do que comunista, o tempo está ficando curto, então eles estão tendo que comer rápido, então tem muito disso, mas eles se adaptam muito fácil. Então essa adaptabilidade à situação e sofrer pressão e ter que resolver problema é o que eu mais aprendi com os chineses, sabe? Eles têm, cara, assim, o cara saiu lá de uma roça de arroz com água na barriga e entrou numa fábrica de sapato da China. Cara, e aprendeu em 1, 2 dias, 3, 4 operação e estava super feliz. Então, assim, é a capacidade que eles têm de falar assim, não, se eu preciso aprender, eu vou fazer. Me dá aqui que eu vou fazer. E aí eles tentam, buscam. Ah, eu peço um relatório para o meu funcionário hoje, amanhã de manhã, se você vê a qualidade do relatório que chega, é fantástico, fantástico. Não reclama, me dá sugestão, sabe? Então, assim, essa necessidade dos chineses de ter que crescer, somado à situação deles quererem, e eles se espelham muito no americano, e o americano, o vencer é pelo trabalho, né? Tá? O lema do americano é vencer pelo trabalho, os chineses têm o mesmo lema, é vencer pelo trabalho. Né? Então isso me inspira muito, e isso faz com que a gente olhe e fale assim, cara, não tem outro caminho, é esse. Tá? É esse. Então ele me trouxe muito disso, e me trouxe muita inspiração, muita coisa que eu trouxe de lá para Kid, sabe? Muita coisa que eu trouxe de lá para o Speed Park, então coisas assim que eu até tenho que diminuir um pouco a velocidade às vezes, porque às vezes a equipe nossa não acompanha, entendeu? Muito rápido, né? Esse é um desafio, Ricardo. Você me fez lembrar de várias coisas aqui. Uma delas foi que eu dei aula há 20 anos de matemática e antigamente, nas Olimpíadas Internacionais, na IMO vinha, né, China 1, 2, 3, 4, era o primeiro do mundo da China, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E ele não tinha quem competisse com eles. Então, agora já até tirou, acho que não sei como que está agora, faz tempo que eu deixei a sala de aula, mas eles eram assim, incríveis. Diz que há 2 anos atrás foi uma equipe americana que ganhou a Olimpíada Mundial de Matemática, né? Aí o nome dos americanos era Ling, Wang, Chong e Ming. Eram 4 chineses americanos. E outra coisa que você me fez lembrar é que quando você fala da adaptação, do resolver o problema no meio do caos, eu já passei de situações juntas com você, uma foi o ano passado que estava um caos, e você ali olhando para a solução, sem se alterar, com calma. Realmente isso é um exemplo, gente. Anota aí, o mundo está ao caos, vamos olhar para a solução. É o que tem para hoje, né? O chinês, ele tem uma característica, isso é praticamente de quase todos que eu conheço, tá? Quando a coisa tá pegando fogo, ele ri. Eu não sei por quê. Mas tipo assim, eu já cheguei no hotel e não tem hotel, sabe? Não tem hotel. E ele falou assim, não tem hotel pra gente, cara, você acredita? Não ter hotel. Eu falei, meu, você tá rindo? Ele falou, você quer que eu faça o quê, cara? Não tem hotel. Nossa, cara, o cara tá rindo que não tem hotel. Não, vamos dormir. Ah, nós vamos achar um lugar pra dormir, mas não tem hotel. Era pra ter, mas não tem. Eu falei, cara, e você ri? Eu falei, Ricardo, vamos fazer o quê, pô? Entendeu? Pra você ter uma ideia de como sabe, assim, eu admiro isso muito nele, sabe? Eu admiro, tá? Então, é uma situação que a gente pode aprender muito e tem muita coisa que a gente também passou, como, por exemplo, peguei 3 infecções intestinais e passei mal pra caramba, já, né? Então, tomar cuidado, porque tem muito chinês malandro, como tem brasileiro malandro, entendeu? Então, a única diferença é que é um país que realmente vem crescendo e vai continuar crescendo. E aí você fala assim, mas e a Covid? Só para finalizar, a Covid foi criada no laboratório? Do meu ponto de vista, não. A Covid foi uma doença gerada pela falta de higiene. Essa é a minha posição, porque você vai naqueles mercadões lá onde tem as carnes expostas, aquelas coisas tudo jogadas que ainda tem até hoje, cara, foi gerado ali, esse vírus nasceu ali e proliferou pelo mundo, entendeu? Tá, então, minha visão é essa. Mas tá vindo Covid de novo. Tá nada, é mentira. Falo com a China toda noite. Tá vindo Covid de novo não, entendeu? Então, desmistificar um pouquinho também, porque a internet às vezes tem muita fake news, né?
É porque a gente tem olhos para ver, né? É necessário ter olhos para ver, né, Ricardo? Eu não conheço, como que eu vou falar? E você já começou na live falando, é isso, a gente tem que olhar para o que está certo, o que a gente pode aproveitar disso? O Ricardo, a pergunta é, qual é o ponto mais importante que a China lhe trouxe, que foi de aprendizado, para você com seus relacionamentos, assim, com todos os stakeholders do Muito seu legal negócio? a pergunta, porque isso é uma parte da cultura chinesa. Tem uma palavra chamada guanxi. Guanxi é indicação, tá? Indicação. Se você quer... eu tô na China, eu preciso ir conhecer uma fábrica de brinquedo. Cara, eu posso pegar o telefone e ligar para eles, tá? Posso pegar o celular e mandar uma mensagem. Eu vou chegar lá, vou ser recebido. Mas se eu for indicado, eu vou ser recebido com tapete vermelho. Ricardo, mas no Brasil não é diferente. Não, é igual. No Brasil é igual. Só que lá é muito diferente. Lá, o guanxi vale muito dinheiro. O relacionamento vale uma fortuna. Mais do que dinheiro, entendeu? Então, é muito importante. Eles valorizam muito relacionamento. Muito, tá? Então, valorizam muito indicação. Ou seja, network. Hoje no Brasil está esse negócio de falar de network. Eu ouço falar network em chinês, que é guanxi, há mais de 15 anos. Tipo assim, vamos lá conversar com o Pedro. Mas, cara, o Pedro, o que é o Pedro? O Pedro tem muito guanxi, cara. Vamos lá. O Pedro tem muito network. Vamos lá jantar com ele, entendeu? Vamos lá jantar com ele porque ele conhece muita gente e a gente é legal conhecer ele, tá? Então vamos lá jantar. Então, assim, os chineses têm muito disso, muito de fazer network, tá? Mas muito, muito mesmo. Então, eles se conectam e eles são muito unidos, tá? A comunidade chinesa é muito unida, tá, ok? Então, e eles se conhecem, tá? Todos se conhecem. Tá? O dono do Alibaba conhece o dono da Anjun, que conhece o dono da Shein, que conhece o dono do TikTok, que conhece o dono do Kwai, que conhece o dono do WeChat. Então, eles todos se conhecem, tá? Então, isso é muito interessante também. Se conversam, tá? Se conversam. É uma coisa, eu nunca tinha ouvido sempre falar dessa palavra, mas uma coisa que eu aprendi com você. E um dia que você disse que você nunca vai direto, foi o que você falou, né? Eu não vou direto, eu vou falar com o Sérgio direto. Eu não conheço o Sérgio, mas se eu tiver que falar com o Sérgio, eu vou falar, Ricardo, me apresenta seu irmão. Faz essa... Era uma coisa que eu fazia muito, direto falar com a pessoa. Como eu tenho muita facilidade, você falou, a gente pode falar, né? Mas... Então, vamos dar um passo para trás? Anota isso aí para o seu negócio, dica de ouro que o Ricardo trouxe aqui, faz todo sentido mesmo, Ricardo. E a terceira pergunta para a gente aqui é, qual é o ponto fundamental de aprendizado que se aplicou na sua empresa, uma coisa bem simples de mudança de hábito, trocar alguma coisa de lugar, que os empreendedores que estão aqui ouvindo podem já aplicar na sua empresa? Que você já validou aí na sua... Eu vou falar de uma coisa que a gente tem muito aqui. Os chineses me mostraram que o dia tem 24 horas, tá? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito na KID. O dia tem 24 horas, tá? E aonde você estiver, você pode continuar com a sua função. Cara, eu sou diretor de vendas, mas eu saí de férias, fui para Aracaju, eu fui para Belo Horizonte. Cara, se você está passando no calçadão, dá uma paradinha numa loja de calçado, dá uma olhadinha. Manda um abraço pro cliente. Não tem problema que você está de férias, sabe? Mas é o teu negócio. Então o chinês ele tem muito disso. E eles se especializam muito no que fazem. Eu fui em feira em Guangzhou, que eu fui andando pelo... Aí, de repente, eu saí num lugar de tapete. Eu nunca comprei tapete da China. Mas eu falei assim, vem cá. Me explica como é que é esse tapete. Aí uma chinesinha me explicou tudo, do fio que era feito o tapete, como ele era trançado, como ele era para ser lavado, o que era... mas era uma chinesinha que devia ter ali uns 18, 19 anos, você entendeu? Sabia tudo do negócio, sabia tudo do produto, deu uma aula para mim de tapete, entendeu? Então, ou seja, eles são muito assim. Eles entendem muito, eles se especializam muito naquilo que eles estão fazendo. Tá, na profissão que eles estão. E eles se conectam muito. Então, eles são daquele ponto. O dia tem 24 horas para eles. Eles se deixarem, eles vão dormir fazendo negócio e acordar fazendo negócio. Então, isso é muito interessante. Tem uma passagem, a gente que é estrangeiro, né, principalmente lá atrás, há muitos anos atrás, quando a gente passava por aquelas comidas meio complicadas, de vez em quando a gente ia para o McDonald's para dar uma aliviada, né? Então, a maioria dos estrangeiros, o refúgio era McDonald's. Vão lá no McDonald's para comer alguma coisa mais normal, né? Então...
Quando você chegava no McDonald's de Jinjiang, por exemplo, que é uma cidade produtora de calçado, você chegava lá, tinha umas 4, 5 chinesinhas, uns 2, 3 chineses sentados numas mesas, sem fazer nada. Aí você sentava, pedia teu lanche, sentava lá, beleza. Dali a pouco ela vinha em você. Ah, você é estrangeiro da onde? Falei, eu sou do Brasil. Ah, você trabalha com calçado? Sim, eu trabalho com calçado. Essa cidade aqui é a cidade do calçado, né? Falei, olha, eu sou fabricante de palmilha. Dá uma olhada nas palmilhas que eu faço. Ah, aí vinha o outro, sou fabricante de sola. Dá uma olhada na sola. O que o chinês pensa? Peraí, eu preciso arrumar cliente. O cliente estrangeiro come no McDonald's. Vou ficar sentado lá dentro do McDonald's esperando ele chegar. A hora que ele chegar, eu abordo ele. Pessoal, eu tô falando isso, era 9 horas da noite, 10 horas da noite. Você tá entendendo? Então, só para entender a necessidade, aquilo que eu falo de novo, é necessidade. Então, eles vão fazendo. Não tem essa situação. Tem que estar lá no McDonald's 9 horas da noite, porque o Ricardo, brasileiro, compra sapato da China. Cara, eu comecei a comprar uma palmilha de uma pessoa que eu conheci dentro do McDonald's. No outro dia, fui na fábrica dela, aí fui lá, conheci, gostei da palmilha, era mais barato para os meus sapatos, eu comprei a palmilha dessa fábrica. E se essa mulher não estivesse lá no McDonald's, eu ia encontrar essa fábrica? Não ia. Olha como são. Outra coisa, às vezes uma fábrica está lotada de pedido e ele não consegue produzir. Ele liga para o amigo dele e fala, cara, você não produz um pedaço? O cara fala, pode trazer aqui que eu produzo. Eles, mesmo sendo concorrente, na oportunidade eles se unem. Mesmo sendo concorrente, a hora que tem uma oportunidade, eles se unem. Entendeu? Se um não vai dar conta, ele não perde, ele divide com o outro. É melhor eu dividir e nós dois ganharmos um pedaço do que eu não conseguir fazer e eu também não ganhar. Então tem muita dessa inteligência. Eles Não entendi. né, Ricardo? Obrigado. Aproveitam Exatamente. as oportunidades. Aproveita. Né? Todas. Aproveita mesmo. Tá? Então essas coisas que a gente tirou e trouxe para a empresa, você entendeu? Para que a gente pudesse estimular, motivar as pessoas a estar com a gente pensando dessa forma. Porque realmente, o Brasil não é um país de amador. O Brasil é muito complicado. Você vê, o dólar na China é estabilizado. O dólar lá o governo estabiliza. Aqui é isso aqui, né? Uma loucura. Você entendeu? Então, assim, o Brasil, ser empresário no Brasil, não é para qualquer um. Não é. Então, se a gente puder aprender um pouco com a cultura do desafio ter que ser cumprido, e se você der um negócio para o chinês como meta, vai ser cumprida. Pode escrever, ele vai fazer. Se você deu uma tarefa, ele vai fazer. Você está entendendo? A disciplina é inquestionável. Disciplina. O Ricardo, eu vou Claro. fazer mais uma pergunta. Porque e aqui e quiser, eu quero, você já deu um exemplo do livro A Arte da Guerra, que eu acho que todos têm que ler, o meu não está aqui, senão eu ia mostrar a capa. Aliás, tem que ler esse outro livro aqui que eu vou indicar. Né? Esse é bom, hein? Aqui tem toda a história. Esse é legal, hein? Olha. E conta pra gente, tem mais alguma bibliografia que você gostaria de indicar? Olha, eu acho assim, eu acho que todo mundo sonha ir para a Europa, todo mundo sonha às vezes ir para os Estados Unidos, uma viagem de férias. Posso falar, a China tem lugares maravilhosos, maravilhosos. Vai para lá também. Põe numa dessas viagens esse roteiro. Faz uma viagem de negócio e de férias junto, sabe? Xangai é lindo, Xangai é Nova York hoje. Xangai é maravilhoso. Pequim já é mais comunista, você entendeu? Já é mais um pouco fechado, mas é muito legal também. E outra coisa, se você tem filho, tá? Manda teu filho para a China estudar lá. Minha dica. Se você tiver a oportunidade de mandar fazer um intercâmbio, manda fazer um intercâmbio na China. Tá? Tem 2 países que vão trazer uma situação de mundo muito diferenciada, China e Índia. Tá? Eles vão fazer muito barulho nesse planeta ainda e estão chegando aí, tá? A Índia é a próxima bola da vez, tá? A China agora é o momento dela. O governo brasileiro hoje ele se aproximou mais da China, né, pelo esse braço de não ser muito adepto aos americanos, então, queira ou não queira, o governo federal foi mais para o lado da China, então as relações China-Brasil vão melhorar muito. Mas é uma língua que te diferencia, é um país que, se você conhece, realmente pode te trazer muitas oportunidades. Tá? Então, eu estou à disposição, se alguém quiser conversar a respeito, estamos aqui para ajudar. O Ricardo, eu quero te agradecer de coração. Ficaríamos um dia inteiro, como eu disse, por sempre estar aqui junto. Seguimos construindo um mundo melhor para pessoas melhores. E ele começa na gente. Eu criei a inspiração assim, da minha história. E eu tenho uma certeza, Ricardo.
O único caminho de cura do mundo são as empresas. A empresa é o trabalho que cura o mundo. A gente se faz trabalho, né? Claro que a família é o pilar, e eu sei que você tem isso muito forte, né? Tá? Toma café com seu pai, com a sua mãe todo domingo, tá aí sempre junto. E eu vou te fazer um pedido agora. A gente sabe que olhar para a nossa história com muita gratidão muda tudo. Que tudo que aconteceu foi importante, trouxe a gente hoje até aqui. Você já falou de todas as conexões que você teve. Eu gostaria que você fizesse um agradecimento para alguma pessoa ou mais pessoas que fizeram parte da sua história, que estão aqui entre nós vivas ou não. Tá? Você poderia deixar um agradecimento para essa pessoa assim, que contribuiu tanto para o Ricardo estar aqui? Eu quero hoje? agradecer ao Sérgio, meu irmão, né? Ele é meu sócio na KID, que está com nós aí. Foi o primeiro a ir à China, na verdade. Eu quando consegui a vaga para ir para a China, eu não podia ir. Então ele desbravou, né? Então depois eu fiz a sequência e ele sempre me apoiou em todas essas jornadas que eu chegava aí até 3, 4 vezes por ano, né, para a China. Então ele sempre me apoiou em muitas coisas que a gente acertou junto e muitas coisas que a gente errou junto. Né, agradecer a minha família pela compreensão da ausência, que às vezes a gente ficou ausente realmente, mas sempre em busca de poder dar aquele conforto, a segurança e a estabilidade que eles têm hoje. Então, sempre foi com esse propósito, né? Então, é muito interessante, eu tenho essa oportunidade, obrigado, Grade, agradecer ao Sérgio, ao Marcelo, ao Eduardo, que são meus irmãos que me apoiam, a minha família que teve a compreensão da minha ausência, a meus pais que me mandaram para os Estados Unidos para aprender o inglês, porque sem o inglês eu não conseguiria fazer nada na China, tá? É a primeira língua que todo mundo tem que aprender, que é o inglês, né? Então, agradecer a eles. E o que eu aprendi muito na China é o servir, tá? O chinês, quando você sentar com ele para tomar o chá, ele pode ser uma empresa, como eu já sentei com o dono da Li Ning, já sentei com o dono da Xtep, já sentei com o dono de marcas assim mundiais, tá? O dono da TNC, por exemplo, e aí o cara sentou na minha frente e ele serviu o chá para mim, entendeu? Ele serviu o chá para mim. Tô falando de gente que anda com motorista de Rolls Royce, vamos dizer assim, entendeu? Que eu nunca imaginei estar sentado junto. E ele serviu o chá, com toda humildade, com toda a presteza, entendeu? Então, eles têm muito disso. Como eles também gostam de ser servidos, tá? Gostam de ser servidos. Então, eu aprendi muito com o chinês também do servir, sabe? Então, se você tiver a oportunidade de estar com eles, sirva, sabe? É um simples detalhe de você pôr uma água no copo dele, ou pegar uma... Né? Então, assim, eu acho que é legal, é uma coisa que a gente pode levar para o resto da vida e é muito interessante. O Ricardo, você falou, né, só destacando 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Você falou muito de relacionamento. Relacionamento é a base de tudo, né? Entre eu e você, tem que sair alguma coisa que dê um resultado, né? Senão a gente fica batendo um no outro. Relacionamento é a base. Eu vou até citar o livro mais lido do mundo, a Bíblia, e se você pegar e estudar profundamente, você vai ver que o pão mágico é o relacionamento. E você falou servir, né? Nós estamos nesse mundo para servir. Vira ser Ricardo Grácia, você é único. Vira ser Grácia, nós somos únicos. A sua empresa é única, a sua empresa veio do seu DNA, é seu filho. Vamos fazer esse mundo melhor por pessoas melhores. Imagina, obrigado eu pela oportunidade. Desculpa o transtorno da internet no comecinho, tá? Tô parado aqui na rodovia, consegui um sinal legal aqui. Tô muito feliz de poder compartilhar e poder dividir um pouco. E em chinês, tá? Agradecer a Xexeni. Xexe é obrigado, Ni é você, tá? Então, Xexeni, né? Xexeni. Obrigado a você. E de nada é Pukachi, né? Que é de nada, tá? E até logo, né? Não falando tchau, mas falando até logo, até breve, é Tsai Chen. Tsai Chen. Nossa, Ricardo, muito obrigada. Já tem agradecimento aqui. Margarete está falando que troca de experiência fantástica. Obrigado, Ricardo, por estar aqui. E você viu aquela história que eu sempre digo, né? Quem quer faz, né, Ricardo? Eu tô aqui, eu vou parar, eu vou fazer quando a gente decide, a gente escolhe. Eu costumo brincar, né? Quando eu falo que eu vou para a China, a pessoa fala, nossa, mas é longe. Eu falo, claro, são 16 horas de voo daqui até a primeira perna, depois mais 11 horas de voo na segunda perna, depois umas 3 horas de carro, dependendo de onde você for.
Ah, mas não, cara, se as oportunidades estivessem perto, todo mundo estava tendo sucesso, né? Às vezes a oportunidade está longe, tem que buscar, né? Então, eu acho que esse que é o desafio. Vamos buscar. Falando em desafio, Ricardo, eu já vou fechar nossa live, que essa série de lives que a gente começou e vai estar fazendo aí no ano, eu fiz uma curadoria muito grande e, assim, pessoas que estão trazendo assuntos com vivência. O Ricardo, a gente pode fazer umas 30 aqui também, né? Semana passada. E a semana que vem é Caneuzinha Chaves, minha amiga, fez coach comigo na Slack. Ela vai contar o desafio do impossível. Ela vai contar 10 desse livro que eles transformaram. Foi um trabalho que o Falcone sonhou. Eles estavam com um problema de processo muito grande. E o Falcone falou, vamos começar com gente. E pegaram a pirâmide de Maslow, o PDCA, e foram no chão 5 anos, uma plataforma em Petrópolis, com um turnover altíssimo, terrível. O que eles fizeram nessa plataforma, a Neuza, ela chora quando ela conta essa história. Legal. Ela é a Viviane. A Neuza tem esse livro e o poder da liderança, mas a gente vai falar sobre esse desafio. Como foi desafiador? Porque tudo começa com pessoas. Exatamente. E termina em pessoas. Então eu espero vocês aqui terça-feira às 18h. Estarei aí com você. Estarei assistindo com o maior prazer, viu? E é isso, né? A gente tudo começa com gente e termina com gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado, pessoal. Todos vocês, convidem os amigos para estar aqui com a gente. Obrigado, um abraço. Obrigado, Ricardo. Um abraço. E a live vai ficar guardada aqui, vai ficar arquivada. Mande para as pessoas, para todas as pessoas que você acha que faz sentido. Vamos juntos. Tchau, tchau.